Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar só mais um minutinho, enquanto os nossos amigos estão chegando. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar só um pouquinho enquanto os nossos amigos entram, para nós conversarmos um pouco hoje sobre o poder da fé. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Adassa. Boa noite, muita luz. Sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Espírita Casa do Samaritano. Para quem não me conhece, o meu nome é Tatiane Verusca e eu sou trabalhadora voluntária do LEX. Eu gostaria de saber se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, o áudio está bom. Boa noite, Luci, sejam bem-vindos. Ana Júlia, bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Bom, pois vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Nós iremos conversar um pouco sobre o poder da fé. O que é fé? Será que fé é a mesma coisa que crença? O que a fé pode fazer por nós? Será que eu realmente tenho fé? Alguém já se questionou se tem fé? Porque às vezes, quando estamos num momento difícil, a primeira coisa que fazemos é nos revoltar. É dizer que Deus não existe. Ou se Deus existe, que Ele esqueceu de nós. E onde está a nossa fé? Então é sobre isso que nós iremos conversar essa noite. Mas antes, nós iremos ler uma mensagem de Emmanuel que se chama Viver pela Fé. Mas o justo viverá pela fé. Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 17. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente esta assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel,
Viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Essa mensagem é de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier. Por aqui, por essa mensagem, já dá para a gente ter uma pequena noção do que realmente é fé. Do poder que tem a fé, do que ela é capaz de fazer por nós. Mas antes de iniciarmos de fato a nossa palestra, nós iremos fazer a nossa prece inicial. Então, quem quiser fechar os olhos, para se concentrar melhor, não é nenhum ritual, não é obrigatório. Pedimos que mentalizem o Mestre amado Jesus, Mãe Maria de Nazaré, os Espíritos de luz. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Mestre amado Jesus, Maria de Nazaré, Espíritos de luz aqui presentes, pedimos humildemente que abençoem a todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos o auxílio da espiritualidade amiga, nesse momento de estudo, de aprendizado, de troca. Pedimos humildemente, Mestre amado, que esteja conosco durante toda a explanação desta noite, nos abençoando, nos iluminando e nos protegendo. Que assim seja. Bom, gente, para iniciarmos, nós iremos ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 19, item 1. A fé transporta as montanhas. O poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou dele e lançou-se-lhe de joelhos aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Apresentei-o aos teus apóstolos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traze aqui essa criança. E Jesus, expulsando o demônio, que saiu da criança, todos viram que logo a criança ficou curada. E os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade que se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Que passagem linda, não é? É o próprio Mestre Jesus nos ensinando o poder da fé. Ele nos ensina o que é a fé e o que ela é capaz de fazer por nós. Transportar montanhas. Mas, Tatiane, é possível transportar montanha? Algo tão grande? Não. Kardec nos diz que nessa parábola o sentido dessas palavras é moral. E as montanhas que a nossa fé é capaz de transportar são as dificuldades, as barreiras, o egoísmo, o orgulho, as paixões desenfreadas e tudo de ruim que aparece
nós seremos capazes de superar se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. É isso que Jesus nos ensina nesta parábola. Ele mostra que os próprios apóstolos dele não conseguiram curar o garoto, não conseguiram expulsar o demônio, não é? O espírito inferior que estava naquela criança. Porque eram incrédulos, tinham pouca fé. Foi necessário que Jesus curasse a criança e expulsasse aquele demônio, aquele espírito inferior. Porque Jesus é todo fé, é todo amor e é todo caridade. E ele deixa claro que o poder desse sentimento tão falado e tão pouco compreendido e tão pouco praticado é imenso. E que nada será impossível se soubermos usar essa poderosa força espiritual. Mas, Tatiane, o que realmente é fé? Qual é o conceito de fé? De acordo com a etimologia, a palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que diz respeito à fidelidade, a atitude de fidelidade. Porque a fé, como Jesus nos ensina, é ser fiel a Deus. Mas se nós procurarmos no dicionário, no Google, nós vamos encontrar que é uma convicção intensa, persistente, em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade, crença. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião, que nós podemos até exemplificar como a fé cega. Quantas barbaridades são cometidas por pessoas que dizem ter fé e cometem assassinatos, tragédias, alegando uma falsa fé num Deus que não existe, porque Deus é soberanamente justo e bom. Nós temos ainda que a primeira das 3 virtudes próprias da teologia, fé, esperança e caridade. Para Kardec, é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Isso é fé para nós espíritas, a confiança que nós temos em nós mesmos e em Deus. Existe ainda a fé pura, que se traduz por uma segurança absoluta no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. De todas as espécies de fé, essa é a mais sublime e é também a mais rara. Apenas almas muito nobres conseguiram desenvolvê-la ao longo do tempo. Ter fé em Deus é guardar no coração a certeza luminosa de que Deus existe, é nosso Pai, e como Pai amoroso, bom e justo, Ele jamais desampara os seus filhos. Isso é fé para nós. E conseguir fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa é a diferença da fé para nós espíritas, porque ela tem base na razão, no compreender, não apenas no ver. Essa convicção que nós temos, a nossa fé, ultrapassa o âmbito da simples crença religiosa. E não fica estagnada em nenhuma circunstância da vida. E sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua luz, pela dor, pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Porque nós sabemos que é nos momentos mais difíceis, de dor, quando estamos doentes, quando passamos por provações, é que nós testamos a nossa fé. Se nós realmente temos fé, se cremos que tudo está nas mãos de Deus e que para Ele nada é impossível.
A certeza na assistência de Deus exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Jesus nos ensinou que para quem tem fé nada é impossível, porque a fé nos transforma em pessoas melhores, porque ela começa de dentro para fora. Como nós vimos no significado de fé, na etimologia, fé também significa fidelidade, fidelidade a Deus, aos princípios divinos, ao Mestre amado Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Lembram que São Tomé dizia que era preciso ver para crer? Já o apóstolo Paulo diz que não. Nós não precisamos ver para crer, nós precisamos compreender, nós precisamos buscar a razão. Eu tenho fé e eu sei porque eu tenho fé. Eu acredito em Deus e sei porque eu acredito. Porque existe o universo inteiro. E se não foi o homem que criou, foi alguém ou algo muito superior à humanidade. Então eu acredito nesse ser superior que criou a tudo e a todos. E qual seria a diferença entre crença e fé? Existe diferença? Sim. No livro Consolador, Emmanuel diz que crer diz respeito à simples crença, enquanto a fé é uma inspiração divina. Ela desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem e, como tal, é a base da regeneração humana. É a fé que nos encaminha para o bem. Porque se eu tenho fé em Deus, se eu tenho fé em Jesus, eu pratico o bem. Eu pratico os ensinamentos deixados e vividos pelo Mestre amado Jesus. Então eu vou me tornando uma pessoa melhor através da fé. E vou tornando o mundo melhor através da minha fé, através dos meus exemplos. Porque não adianta ter fé e não praticar. Eu posso conhecer o Evangelho, eu posso conhecer toda a Bíblia, eu posso ler todos os livros espíritas, toda a codificação, mas se eu não praticar o amor, a caridade, o perdão, todos os ensinamentos deixados por Jesus, essa fé é morta. Quando a fé surge em nós? Alguém já se perguntou? Será que a fé surge quando eu atinjo a maturidade? Ou a fé só surge quando acontece um evento comigo ou com um ente querido meu? Em que momento da vida surge a fé? Kardec nos ensina que a fé é um sentimento inato, ou seja, que nasce conosco, mas que cabe a nós desenvolver esse sentimento. Cabe a nós ir trabalhando, fazendo com que nossa fé floresça, com que a nossa fé cresça. A fé é o sentimento inato dos nossos destinos futuros. Ela está aqui dentro de nós. Existe essa consciência de que nós temos faculdades imensas depositadas em germe no nosso íntimo, que a princípio estão em estado latente e que cumpre a nós fazê-las desabrochar. Tatiane, qual a diferença entre a fé cega, que você citou anteriormente, e a fé raciocinada? A fé cega é aquela que simplesmente crê, ela não procura compreender. É imposta uma religião e ela impõe os seus dogmas e as pessoas simplesmente acreditam, sem nenhuma razão, sem nenhum questionamento e sem nenhuma base. Já a fé raciocinada é a que tem a base, é a que dá a perfeita compreensão daquilo que eu devo crer.
para crer não basta ver, é necessário compreender. É essa fé que a doutrina espírita prega. A fé que tem como base a razão. A fé racional ou a fé raciocinada. Aquela que veio aliar a esse sentimento de crença e vontade de querer uma qualidade própria do nosso tempo, que é a razão. E é ela quem dá uma base sólida à nossa crença, podendo encarar a ciência e o progresso a qualquer tempo. Isso se aplica principalmente a nós espíritas, onde o estudo e a prática da caridade são fundamentais para um bom desenvolvimento do trabalhador espírita. Mas, Tatiane, todo trabalhador espírita tem que ter fé? Sim. Não só o trabalhador espírita, mas todas as pessoas que querem evoluir, que querem se tornar pessoas melhores, que querem seguir os ensinamentos de Jesus, que querem praticar o bem, amar o próximo, é necessário ter fé. E Kardec nos diz, não basta também sentir, ver, ouvir ou falar com os espíritos. É importante compreender a sua natureza, o seu ambiente e a sua ação no mundo material e no mundo espiritual. É necessário compreender antes de ver. Porque já pensou, se eu nunca estudei, se eu não sei o que é um espírito e de repente aparece um na minha frente, como será que eu iria reagir? Seria com medo, com dúvida? Qual seria a minha reação? Então é necessário compreender para ver. O que é um espírito? Quando nós desencarnamos, só o nosso corpo perece. Nós continuamos vivos espiritualmente, em espírito. Porque a vida não tem fim. A única coisa que tem fim é a matéria. O espírito continua vivo. Tatiane, tem algum risco da fé cega? Existe algum risco para aqueles que acreditam cegamente, sem questionar, sem compreender? Sim, porque ela é a gênese do fanatismo religioso que nós vemos, por exemplo, no Oriente Médio, que já causou tanta tragédia, tanta morte, que causa tanta miséria, brigas entre povos, tem fundamentação na fé cega, infelizmente. Tatiane, e se eu tiver fé e ficar só em casa, rezando, eu não faço mal a ninguém, mas eu também não pratico bem, eu estou só em casa e eu fico rezando e pedindo a Deus que me conceda uma vida melhor, que abençoe a minha família, meus filhos, meu companheiro, meus amigos. Gente, a fé tem que ser ativa. Não basta acreditar. Tem que acreditar, tem que compreender, saber por que você acredita, mas ela tem que ser atuante. Como nos diz Tiago, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E aqui eu vou pedir licença para ler uma mensagem do livro Fonte Viva, de Emmanuel. Esse aqui, gente, olha, que você pode encontrar nos centros espíritas, na federação. Nós vamos ler a mensagem Fé Inoperante, que é a mensagem número 39. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos
Em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos a absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certa matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Então, Emmanuel nos explica muito bem que a fé tem que ser ativa, que nós temos que usar a fé em nosso benefício, mas também em benefício do nosso próximo. Que a fé só fará sentido se for ativa, se for atuante, se for colocada em prática. A fé sem obra não vale nada, mesmo que seja uma fé raciocinada, pois só o conhecimento não salva ninguém. É vital aplicarmos o que aprendemos e o que já sabemos, mudando o mundo à nossa volta, primeiramente o nosso interior e depois a parte externa. Então vamos usar o conhecimento que nós temos, independente da religião, se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você é umbandista, você tem fé, faça o bem, coloque essa sua fé em ação, pratique, porque a fé tem que ter obras para que seja criado um mundo melhor, tanto dentro de nós como ao nosso redor. Kardec classifica a fé em humana e divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, Kardec define a fé como uma força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. E essa força pode ser aplicada em dois campos distintos, o material e o espiritual, conforme o objetivo proposto. No campo material, a fé é humana, quando ela é usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais. Mas vejam só, nós também precisamos da fé humana. Nós precisamos acreditar em nós mesmos, nos nossos potenciais, na nossa capacidade de realizar os nossos sonhos. O que nós não podemos é confundir essa fé em nós mesmos com arrogância, com soberba, porque a verdadeira fé é aliada à humildade. Então, essa fé que me transforma numa pessoa orgulhosa, eu não preciso de ninguém para conseguir o que eu quero, isso é presunção. E a presunção é sempre punida. A verdadeira fé faz com que aquele que a possui deposite mais confiança em Deus do que em si próprio, porque sabe que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Eu sei que eu nada posso sem Deus.
que eu posso ter sabedoria, que eu posso ter talentos que Ele me concedeu, mas que eu preciso de Deus para colocar em prática os meus planos, para realizar os meus sonhos, para utilizar bem esses dons que Ele me deu. Porque tudo que nós temos foi dado por Deus. Na verdade, foi nos emprestado para que nós possamos utilizar aqui na Terra para evoluir, para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Quando se confunde a fé em si mesmo com o orgulho, com a arrogância, essa presunção, ela é punida, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infringidos. No campo espiritual, Kardec diz que a fé é divina, pois ela orienta o homem na crença em uma força superior a ele e a tudo que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta do seu lado imortal. Então, a fé divina é aquela que me faz, que me mostra que existe Deus, que Deus é nosso Pai, que Ele jamais nos desampara, porque Ele é maior do que tudo, do que todos. Foi Ele quem criou o universo, Ele quem criou tudo que existe, é o nosso Pai, é o nosso Criador. Se hoje nós passamos por um momento difícil, como por exemplo a pandemia, não creiam que estamos desamparados e nem que estamos sozinhos, pois tudo está no controle de Deus. Nós não sabemos o porquê, mas Ele sabe. Nós precisamos passar por isso para tirar algum aprendizado, algum amadurecimento, para nos tornarmos pessoas melhores, mais humildes, para exercitar o nosso amor ao próximo, para saber que somos todos iguais, independente de cor, de credo, de status financeiro, todos nós somos irmãos e filhos de Deus. Então, para tudo Deus tem um propósito. Não creiam que estão desamparados. Não estamos. A fé divina, aliada à fé humana, espiritualiza os objetivos desta última e direciona essa força material para a satisfação da coletividade, não só da individualidade. Gente, a fé nos dá um poder tão grande. Quando a gente crê em Deus e crê também nas nossas próprias capacidades, nós conseguimos realizar aquilo que nos propomos. Porque se eu for fazer alguma coisa, já pensando, eu não vou conseguir, não, mas tá tudo muito caro agora, eu não consigo fazer isso, ou eu estou doente, eu não vou poder fazer. Então, a gente não pode já ir com pensamento negativo. Nós temos que acreditar no nosso potencial, nas nossas capacidades, ter fé em nós mesmos e ter fé em Deus. Aliando a fé humana à fé divina, nós conseguiremos atingir os nossos objetivos, não só os objetivos individuais, mas os objetivos de toda a coletividade, para ter um mundo melhor para se viver, para ter um mundo melhor para os nossos filhos. É de Kardec um conhecido pensamento que diz: fé inabalável somente é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E Jesus nos disse que tudo é possível àquele que tem fé. Afirmativa essa que demonstra a importância da fé em nossa vida e nos anima a tudo fazer por conquistá-la. Certo de que, conforme asseverou Kardec, a fé não se impõe nem se prescreve, mas pode ser adquirida, não existindo ninguém que esteja impedido de possuí-la. Para crer, é preciso compreender. Eu vou pedir licença para ler uma outra mensagem que se chama Tua Fé, do livro Pão Nosso, que também é de Chico Xavier.
que é uma mensagem que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. Muito bem, Laninha, Jesus está no comando do nosso leme, sempre. Nós nunca estamos sozinhos. E nosso barco nunca vai naufragar, porque é Jesus que está no leme. Ele não nos desampara. Bom, gente, a mensagem Tua Fé do livro Pão Nosso. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas, capítulo 8, versículo 48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Lembram em várias passagens do Evangelho, quando ele curava alguém, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Olha o poder da fé que nós estamos falando. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo, que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Quando ele fala aqui em remédio, me veio a lembrança de que quando uma pessoa está doente, a fé é metade da nossa cura. Quando nós acreditamos que podemos nos curar, que podemos vencer a doença, mesmo as doenças mais terríveis, como por exemplo um câncer. Eu conheço inúmeros exemplos, tenho 2 tias que passaram por isso, mas que em momento algum se revoltaram, em momento algum se desanimaram, em momento nenhum duvidaram de Deus nem de Jesus e foram curadas, porque a fé nos dá essa força. Ela nos ajuda a levantar no dia seguinte. Ela nos dá ânimo para continuar lutando. Esse é o poder da fé. É o que a fé faz por nós. Ela nos ajuda, ela nos dá força, ela nos ilumina para superarmos as dificuldades. Continuando com a leitura da mensagem, as almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas, perante a vida, em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Dos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isole em posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Olha que mensagem linda que Emmanuel nos passou. Nós temos nossos amigos, temos nossa família para nos ajudar. Mas se nós não tivermos fé em nós mesmos, não seremos capazes de superar as adversidades. Então nós temos que ter fé em nós mesmos, a fé humana. Temos que ter fé em Deus, em Jesus, seu Filho, nosso maior exemplo de amor, de humildade, de caridade. Porque se nós tivermos fé humana aliada à fé divina, nada será impossível para nós. Nós conseguiremos superar os obstáculos, as barreiras, as dificuldades.
Jamais se creia acima de Deus, como existem, por exemplo, cientistas, pessoas que acham que não precisam de Deus para nada. Quando atualmente nós vemos a medicina cada vez mais falando que a fé é importante nos processos de cura, nos tratamentos de depressão, de ansiedade e de outros transtornos psicológicos, nós vemos a indicação de uma religião, de religiosidade, quer dizer, da importância da fé para a nossa cura. É importante ter fé, é importante acreditar que Deus existe, saber por que Deus existe, saber que Ele é nosso Pai porque foi Ele que nos criou. E se nós, enquanto pais, sabemos dar o melhor para os nossos filhos, como é que Deus, soberanamente justo e bom, não saberia dar o melhor para nós? Então acredite que todas as dificuldades que nós passamos são necessárias para o nosso aprimoramento individual. Que tudo está nos planos de Deus, nada é acaso. Se nós acreditamos em Deus, nós passamos a compreender o motivo de tudo que nos acontece. E que tudo tem uma razão de ser, um objetivo maior. A Laninha está dizendo, acreditar é o primeiro passo. Agir naquilo que acredita é o segundo, exatamente, Lana. É acreditar, ter fé e colocar em prática o conhecimento que se tem. Há algum tempo atrás, quando eu conheci a doutrina espírita, eu cheguei à casa espírita pela dor. No meio espírita, nós costumamos dizer que as pessoas chegam num centro pela dor ou por amor. A grande maioria chega pela dor, feliz de quem chega por amor. Então eu estava passando por um momento difícil na minha vida, uma relação complicada com a minha família, eu não conseguia compreendê-los. E a religião que eu tinha na época não conseguia me ajudar. Não me ajudava a compreender o que eu estava passando, a resolver aqueles problemas. Então uma amiga me convidou para conhecer uma casa espírita e eu fui. Comecei a assistir às palestras, comecei a receber os passes, comecei a estudar e comecei a compreender a razão do que estava acontecendo comigo. Comecei a compreender que tudo tinha um motivo, que nada é por acaso, que não é por acaso que eu estou reunida com a minha família hoje. Eu tenho uma família que eu preciso para a minha evolução espiritual. Todos nós temos a família que precisamos, as experiências que precisamos para a nossa evolução espiritual. Então, quando a gente compreende, tudo isso se torna mais fácil. É por isso que a nossa fé tem que ser raciocinada e não imposta. Porque você passa a compreender o porquê do que você está passando. Qual é o objetivo? Eu tenho um filho rebelde, por que que ele é assim? Foi o acaso que o fez assim? Não. Não foi o acaso que o fez assim. E se você passar a estudar, você vai compreender o porquê desse filho, o porquê da rebeldia dele. Então, é por isso que a nossa fé é raciocinada, tem base na razão. E é essa fé que vai nos tornar pessoas melhores. É essa fé que vai fazer com que o nosso mundo evolua e se torne um mundo melhor para se viver. Porque, como nós vimos no decorrer da palestra, ela transforma não só o nosso interior, mas todo o ambiente ao nosso redor. Quando a nossa fé é sincera, é verdadeira. Então acredite, nenhuma prece fica sem resposta. Toda prece feita com fervor, com fé, é ouvida por Deus. E embora a gente ache que não recebeu a resposta, mas a resposta sempre vem. Através de um amigo, através de uma mensagem, através de uma música, de uma palestra, mas a resposta sempre vem. Porque Deus não desampara. Então, gente, para nós concluirmos a nossa palestra, a nossa conversa
sobre o poder da fé, eu gostaria de fazer uma prece juntamente com vocês para nós finalizarmos, tá certo? Nosso tempo já está acabando. Então, quem quiser pode fechar os olhos para se concentrar melhor. Não é nenhum ritual, como nós já falamos antes. Senhor Deus, Mestre amado Jesus, Maria de Nazaré, agradecemos pela oportunidade de estudar o Evangelho e de aprender um pouco mais sobre os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Que possamos fazer a nossa fé crescer cada vez mais, que possamos colocar em prática os ensinamentos adquiridos, que tenhamos fé em Deus, que tenhamos fé em nós mesmos, na nossa capacidade de realização, sem nos tornarmos presunçosos ou orgulhosos, que a nossa fé seja aliada à humildade, à caridade, para que juntos nós tenhamos um mundo melhor para viver. Mestre amado Jesus, te pedimos humildemente que abençoe a todos que estão nesse momento, passando por algum tipo de dificuldade, de moléstia, de insegurança. Te pedimos, Mestre amado Jesus, que derrame as tuas bênçãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e que fique conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que a palestra tenha sido agradável, que tenha conseguido tirar as dúvidas de todos, que tenha também tocado os corações. Muita gratidão a todos que tiraram um pouco do seu tempo. Muito obrigada, Jaqueline, Laninha, muito obrigada pela presença. Ana Júlia, gratidão, Ana Júlia, pela presença. Eu que agradeço a presença de todos vocês. É um prazer poder estar aqui como instrumento dos ensinamentos de Jesus. Carolzinha, gratidão. Márcia, gratidão pela presença. Dona Terezinha, muito obrigada pelo carinho de sempre. Oi, querida. Amandinha, a minha chefe preferida. Gratidão, gente. Gratidão a todos que participaram. Daqui a pouquinho, às 8 horas, nós teremos o nosso querido João Braga com a vibração. Então, não desliguem. Olá, Tiago, gratidão pela presença. Amanda, Dona Terezinha, muito obrigada a todos. Espero de coração que tenha sido uma palavra de amor, de consolo e de conforto a todos que estiveram presentes conosco. Eu agradeço pela presença de todos. Boa noite, fiquem com Deus.